Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo mais curto hoje, tá? Que é para corrigir as duas questões que eu coloquei no simulado. Tá? Não eram questões simples. Por quê? Porque exigiam interpretação do gráfico, né? Do gráfico, no caso, era a pirâmide etária, e de texto também, que não era simples. Mas eram possíveis de se resolver, tá? Não eram também muito difíceis, não era um horror, assim, uma dificuldade gigantesca. Se vocês não acertaram, tudo bem também, né? O primeiro simulado, tá tudo certo, a gente vai exercitar, vão ter outros simulados aí ao longo do ano, tá bom? Então, eu vou ler aqui a questão com vocês, né? A primeira aqui é a 22 e a 23 que eu fiz. Tá? A 22 fala o seguinte: o padrão da pirâmide etária ilustrada apresenta demanda de investimentos socioeconômicos para a... significa o quê? Que tem uma... aí vai ter a pirâmide etária e que com base nessa pirâmide etária seria necessário investimento em quê? Ou seja, se eu sou o prefeito de uma cidade e eu vejo essa pirâmide etária, eu tenho que investir em quê para melhorar a qualidade de vida da população? Essa é a questão, tá? Então, primeiro, a gente vai ter que analisar a pirâmide etária, ver o que ela está dizendo aí. O que ela diz? A base é estreita. Se a base é estreita, pessoal, significa o quê? Que está nascendo pouca gente, né? E aí a gente vai ter que lembrar, se nasce pouca gente é porque essa pirâmide etária ela já evoluiu, já saiu de um patamar em que nascia muita gente e morria muita gente. Depois começou a nascer, continuou nascendo muita gente, mas começou a morrer menos gente. Por quê? Porque a população foi para a cidade, encontrou melhores serviços e tal. Depois começou a nascer menos gente e morrer pouca gente também. E aí acontece o quê? A base da pirâmide se estreita, certo? E aí a gente vai perceber que no meio da pirâmide tem bastante gente, né? Se a gente pegar ali de 20 até 60 anos, 64 anos, tem muita gente. Tem mais gente, tá maior, né? As linhas aí estão maior que a da base. Significa o quê? Tem mais gente adulta do que criança nessa população. E aí quando a gente olha ali de 65 até 75 ou mais anos, tá grande também. Então é uma população velha. Tem muito velho nessa população. Ora, se tem muito velho, eu acho que seria necessário políticas aí para velho, mas vamos ver as opções, né? Então, ele me dá a opção ali, redução da mortalidade infantil, né? Que a demanda de investimentos nessa pirâmide etária seria pela redução da mortalidade infantil. Pessoal, já disse, né? Começo aí, 1950. Nascia muita gente, a base da pirâmide está aqui. Nascia muita gente, né? Isso aqui é a base de 0 a 4 anos aqui, a primeira parte ali da pirâmide. Nascia muita gente, morria muita gente, certo? Depois começou a nascer, continuou nascendo bastante gente, só que começou a morrer menos gente, porque encontraram serviços imediatos ali, serviços de saúde que impactaram nessa linha, tá? E aí tem uma redução do nascimento. Essa base ela vai ficando menorzinha, assim, sei lá, um mindinho. Vou pôr as fotos aqui, as figuras. Começa a reduzir o nascimento de crianças. Passado ali mais 10, 20 anos, fica menor ainda, porque nasce menos gente, porque a população já tem acesso a mais informações, a métodos contraceptivos, e aí continua morrendo menos gente, porque a população já tem um acesso básico ali à saúde, né? Então, nasce pouca gente. E aí ele deu a opção, redução da mortalidade infantil, mas a mortalidade infantil, com base aí nessa pirâmide etária, já está baixa. Tá? Ela já está baixa. Por quê? Porque a população também envelheceu, sabe? Essas camadas de cima aqui da pirâmide, essas partezinhas de cima que é da população adulta, quer dizer que elas nasceram lá atrás, elas eram crianças e elas puderam envelhecer, não morreram quando criança, né?
Então, não precisa de medida para redução de mortalidade infantil. Resolução do déficit habitacional. Pessoal, essa alternativa aí não tem nada a ver, né? Por que isso, né? Promoção da saúde de idoso? E aí, pessoal? Deve ser essa, né? Se a população tá velha e tá envelhecendo, se tem muito adulto aí nessa pirâmide etária, essa população adulta, daqui 20 anos vai acontecer o quê? Vai ficar velha, né? Então vão ter muitos velhos nessa população. Então eu preciso de promoção de saúde de idoso. Então a alternativa correta é a C. Vamos ver as outras alternativas, só para ter certeza. Garantia de segurança alimentar. Também não tem nada a ver aqui, né? Não encaixa, não tem nada a ver. Universalização da educação básica. É uma população que tem pouca criança. Universalização da educação básica. Tá, isso é legal para a população, mas a pergunta tá me dizendo aonde que eu devo investir com base nessa pirâmide etária, na população de idosos. Lembrem-se, tá? Essas políticas aí, elas são legais? São legais, tá? Universalização da educação básica, pô, isso é bacana, mas não é o que a pergunta tá demandando, tá? Então estejam atentos a isso. A segunda questão, pessoal, vamos lá. Essa é mais complicada, porque ela exige interpretação. E aí ele põe um texto ali. É uma pergunta também que eu tirei do Enem, tá bom? Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessários para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas condições para viver nesse espaço. Assim, segundo o texto, a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas. O que ele está falando aí no texto, pessoal? Que tem um crescimento, um inchaço, né, das cidades. As cidades cresceram muito e a demanda aumentou, né, demanda por água, por transporte, por saúde e tal. E aí fala ali que o crescimento urbano não tem respondido satisfatoriamente a todas as necessidades. Quer dizer o quê? Que cresceu muito rápido, a cidade cresceu muito rápido e não teve condição de alocar essas pessoas, de colocar essas pessoas para dentro da vida urbana, né? Então você tem déficit habitacional, de educação, de saúde, você tem várias questões urbanas. E aí ele pergunta: assim, segundo o texto, a dinâmica de transformação da cidade tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo quê? E aí, alternativa A: delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. Pessoal, não, né? Segundo o texto, a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas. Está dizendo que as áreas periféricas crescem porque tem delimitação de área para uma ocupação organizada? De jeito nenhum, né? Não. Vocês entenderam, né? A pergunta está perguntando por quê. Por que eu expandiu as áreas periféricas da cidade? Porque teve uma ocupação organizada? Não, a alternativa está indo na contramão do que o texto disse, né? Alternativa B: implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. De novo, está falando que as periferias aumentaram, que a cidade não conseguiu fornecer os serviços necessários à população. Porque teve implantação de políticas públicas que promoveram a moradia? Também não, né, pessoal? Não, você está indo na contramão do texto também. C: direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Mesma coisa. Esses serviços são concentrados, como a gente viu na nossa aula de urbana. São concentrados nos centros. Nas periferias, esses serviços são escassos, eles faltam.
Então, também não é alternativa C, tá? As periferias não aumentaram porque tem muito serviço ali, né? Serviço de saúde, educação, de segurança, não. D. Reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo o deslocamento para a periferia. Não tem nada a ver essa alternativa, né? Reurbanização de moradias nas áreas centrais não é coisa que você tem visto nas cidades, né? Mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego também não é isso, né? Quantas pessoas se deslocam grandes distâncias aí para trabalhar. Então, qual é a relação da periferia com isso? Não tem sentido. E a letra E, crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Tá? Então, por que a periferia se forma? Né? Porque as áreas que estão próximas aos serviços estão muito valorizadas. Elas custam muito para se morar ali. A casa é caro, o aluguel é caro, o apartamento é caro, o custo de vida é caro, a alimentação também. E o que acontece? As populações que não têm dinheiro, a população que é mais pobre, vai para a periferia, porque ali vai encontrar serviços mais baratos, aluguéis mais baratos. E ali, quando encontram serviço, né? Então a periferia vai se formando. Por quê? Pela especulação imobiliária, né? E o crescimento da população urbana. Chegou um monte de gente, não tem onde ficar, os serviços são escassos, os serviços estão nas áreas centrais, ali é caro, a gente vai para a periferia, né? E cresce a periferia. Entenderam? Pessoal, essa questão, tentem analisar também não só do ponto de vista do texto, está falando de geografia urbana. Vocês vivem na cidade, tá? Se vocês vivem na cidade, vocês conseguem enxergar essa realidade, tá? Então, às vezes, a questão deixa um monte de dúvida, mas é só a gente pensar na nossa realidade. A nossa realidade, às vezes, responde essas questões. A gente fala, mas meu trabalho é muito longe de onde eu moro, certo? Essas coisinhas vão ajudando a responder as questões, porque tem alternativa ali que realmente não tem sentido. Você fala, isso aqui tá errado, tá? Então, às vezes se fica com dúvida, né? Lendo o texto e nas alternativas, é só pensar na tua vida real, tá? Em algumas questões, tá, pessoal? Algumas questões dá para fazer isso, né? No caso da geografia urbana, a gente vive na cidade, a gente conhece a cidade, a gente vivencia a cidade, tá? Então, é isso. Eu vi que tiveram alguns acertos nessas questões. Eu fiquei feliz porque acho que a maioria, metade, acertaram as questões, tá? Quem errou é o que eu já disse, não tem problema nenhum, não eram questões simples, tá bom? E eu acho que é isso. Então, um abraço. Amanhã tem outra aula de Geografia Física. A gente vai dar continuidade. Se vocês ficaram com dúvidas sobre essas questões, me procurem, me mandem as dúvidas, tá? Que eu respondo com prazer. Um abraço, pessoal.